E se eu te dissesse que existe uma ilha gigantesca, maior que muitos estados brasileiros, escondida sob quilômetros de água no meio do Atlântico Sul, uma ilha que já foi terra firme, coberta por florestas tropicais, cercada por recifes de coral e que hoje repousa silenciosa no fundo do oceano? Mais do que uma curiosidade científica, essa descoberta pode reescrever a história geológica do Brasil e até redefinir suas fronteiras marítimas. Hoje, no Saiba Muito Mais, você vai conhecer a elevação do Rio Grande, um pedaço esquecido do continente que pode mudar tudo o que achávamos saber. A cerca de 1.000 quilômetros da costa sul do Brasil, escondida sobre mais de 4 quilômetros de água, existe uma gigantesca formação submarina conhecida como Elevação do Rio Grande. Vista no mapa, ela não chama tanta atenção, mas quando analisada em detalhes, revela algo impressionante. Uma montanha submarina do tamanho da Espanha, um colosso geológico silencioso, invisível aos nossos olhos, mas carregado de segredos antigos. Durante muito tempo, acreditava-se que essa elevação fosse apenas mais um monte submarino vulcânico, como tantos outros espalhados pelo fundo do oceano. Mas descobertas recentes mudaram completamente essa visão. Estudos indicam que entre 45 e 40 milhões de anos atrás, boa parte dessa estrutura formava uma grande ilha tropical, uma ilha real, acima do nível do mar, com praias, florestas, falésias e vida abundante. E por que isso é tão importante? Porque entender a origem dessa ilha perdida pode mudar nossa compreensão sobre como o Brasil se formou, como o Atlântico Sul se abriu e até onde vão, de fato, os limites do território brasileiro. Tudo começou de forma ousada. Em 2013, uma expedição conjunta entre o Serviço Geológico do Brasil e a agência japonesa JAMSTEC realizou um feito histórico. Utilizando o submersível Shinkai 1500, um dos mais avançados do mundo, cientistas desceram a mais de 4.000 metros de profundidade no Atlântico Sul. Era a primeira vez que mergulhadores chegavam a regiões tão profundas dessa parte do oceano. As imagens captadas e as amostras recolhidas surpreenderam toda a comunidade científica. No meio do fundo oceânico, onde se esperava encontrar apenas basalto, a rocha típica do assoalho marinho, surgiram algo completamente inesperado: granito. Granito não pertence ao fundo dos oceanos. Ele é característico dos continentes. Encontrar granito a mais de 4.000 metros de profundidade foi como encontrar a assinatura de um continente escondido sobre o mar. Era a prova de que algo muito maior estava ali. Quando os pesquisadores retornaram, a emoção estava evidente. Em um evento no Rio de Janeiro, os primeiros resultados foram apresentados ao público. Entre brincadeiras e espanto, alguém mencionou o termo Atlântida brasileira. Claro, não no sentido mítico da civilização perdida de Platão, mas como uma analogia perfeita. Uma grande massa de terra que um dia existiu fora da costa e hoje está submersa. O então diretor de geologia do CPRM levantou uma pergunta que ecoaria nos anos seguintes. Será que essa formação é um fragmento do continente que se desprendeu durante a separação da África e da América do Sul? A partir daquele momento, a elevação do Rio Grande passou a ser tratada como uma das descobertas geológicas mais importantes da história recente do Brasil. Para se ter uma ideia da dimensão dessa estrutura, o topo da elevação do Rio Grande cobre cerca de 150.000 quilômetros quadrados. É uma área maior que o estado do Ceará e próxima ao tamanho do estado de São Paulo. Sua parte mais rasa está a apenas 650 metros abaixo do nível do mar, elevando-se abruptamente a partir do fundo abissal, que chega a mais de 4.000 metros de profundidade. Em termos simples, estamos falando de uma montanha colossal submersa, com proporções continentais, uma verdadeira ilha afundada pelo tempo. E as evidências de que ela já esteve acima da superfície são cada vez mais sólidas. Fósseis de algas vermelhas, fragmentos de corais e outros organismos típicos de águas rasas e quentes foram encontrados em suas rochas. Esses seres não vivem em grandes profundidades. Eles precisam de luz solar. Isso confirma que ali existiu um ambiente costeiro tropical. Estudos indicam que essa ilha existiu entre 35 milhões de anos atrás. Durante milhões de anos, ela resistiu enquanto o fundo oceânico ao redor afundava lentamente. Com o passar do tempo, forças tectônicas e a elevação do nível do mar fizeram com que essa ilha também submergisse por completo. Esse destino não é exclusivo da elevação do Rio Grande. Ilhas vulcânicas tendem a afundar ao longo de milhões de anos devido ao peso das rochas e ao movimento das placas tectônicas. Isso significa que em um futuro distante, ilhas como Fernando de Noronha ou até mesmo o Havaí podem ter o mesmo destino, se tornarem ilhas fantasmas submersas. Mas talvez o aspecto mais intrigante da elevação do Rio Grande seja sua possível origem
continental. Diferente de montes submarinos puramente vulcânicos, as rochas encontradas ali incluem granitos, gneiss e outras formações típicas de crosta continental. Algumas dessas rochas têm até 2 bilhões de anos, algo impossível para o fundo oceânico, cuja crosta mais antiga tem cerca de 230 milhões de anos. Isso sugere que a elevação do Rio Grande pode ser um microcontinente, um fragmento da crosta continental que se desprendeu quando o supercontinente Gondwana começou a se partir, separando a América do Sul da África. Análises de cristais de zircon, verdadeiros relógios geológicos, confirmaram essas idades impressionantes. Esses minerais registram eventos que ocorreram quando continentes colidiam, se uniam e se separavam. Estamos literalmente olhando para um pedaço da história primitiva da Terra preservado sobre o mar. Essa descoberta muda completamente a forma como entendemos a formação do Brasil. Até pouco tempo atrás, acreditava-se que a história geológica do país se limitava às terras emersas. Agora sabemos que ela se estende muito além do litoral, avançando pelo Atlântico Sul. Isso significa que o Brasil possui uma história submersa, um capítulo perdido que apenas agora começa a ser revelado. Um capítulo que ajuda a explicar como o Atlântico se abriu, como fragmentos continentais ficaram para trás e como o planeta se transformou ao longo de dezenas de milhões de anos. E como se tudo isso não fosse suficiente, a elevação do Rio Grande também pode esconder riquezas minerais estratégicas. Pesquisas indicam a presença de cobalto, níquel, platina, titânio e elementos de terras raras. Esses materiais são fundamentais para a tecnologia moderna: celulares, carros elétricos, satélites, equipamentos médicos e sistemas de defesa. Não à toa, alguns especialistas chamam a região de pré-sal da mineração. Assim como o petróleo revolucionou a economia brasileira, esses minérios poderiam colocar o país em uma posição estratégica no futuro tecnológico do mundo. Isso, claro, despertou interesse internacional. Em 2018, o Brasil solicitou oficialmente à ONU a extensão de sua plataforma continental para incluir a elevação do Rio Grande. Pelas regras internacionais, isso garante ao país direitos exclusivos sobre o solo e subsolo marinho da região. Além disso, o Brasil já possui autorização da Autoridade Internacional dos Fundos Marinos para realizar pesquisas na área. Mesmo assim, potências como China, França e Alemanha acompanham de perto cada passo dessa disputa silenciosa no fundo do oceano. Estamos diante de um verdadeiro jogo geopolítico submerso. Mas junto com as oportunidades, vêm os desafios. A mineração em alto mar levanta sérias preocupações ambientais. O fundo do oceano abriga ecossistemas únicos com espécies ainda desconhecidas pela ciência. Por isso, há um debate global sobre a necessidade de cautela e até de moratórias para esse tipo de exploração. A própria Marinha do Brasil chama a nossa zona oceânica de Amazônia Azul, reforçando que ela é tão rica e tão importante quanto a floresta amazônica. No fim das contas, a elevação do Rio Grande é muito mais do que uma curiosidade científica. Ela representa uma nova fronteira para o Brasil, científica, econômica, ambiental e geopolítica. Um pedaço esquecido do continente que agora ressurge para contar uma história antiga e talvez definir o futuro. E agora, eu quero saber, o que você acha dessa ilha perdida no fundo do Atlântico? Deixa seu comentário aqui embaixo. E não esquece, vai lá seguir o Saiba Muito Mais para a gente continuar explorando juntos os maiores mistérios do nosso planeta.